Então, vamos dar início à nossa conferência de hoje, que é com Kátia Maria Pacheco Saraiva, psicóloga clínica, doutora em Psicologia dos Processos Psicossociais pela PUC de Minas, pesquisadora do Laboratório de Desenvolvimento Humano do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Envelhecimento do curso de Psicologia da PUC de Minas, campus de Poços de Caldas, e autógrafos do livro Sacudindo a Memória, Tempos de Tessituras Intergeracionais. Ela vai falar sobre o tempo de tessituras intergeracionais, construindo diálogos e relações entre gerações para um bom longeviver. Então, vamos receber a professora Kátia para a sua intervenção. Bom dia, todos me escutam? Bom dia! Adoro esses bons dias. Bom, primeiro, o meu agradecimento de estar aqui. É uma honra e eu estou muito emocionada, de verdade, de falar de algo que me toca, né, profundamente. E de estar aqui, como a Natália colocou, num clima realmente de comunhão. Então, estou me sentindo muito à vontade, apesar de estar nervosa, mas depois a gente, né, relaxa um pouquinho, de poder atravessar, na verdade, de poder estar na linha, numa fronteira, como o próprio título do congresso, Psicologia Além das Fronteiras. Então, o que eu quero falar aqui é de um espaço entre fronteiras, do espaço entre. Então, assim, gostei muito desse título, né, que a gente foi construindo, porque, para a gente atravessar fronteiras, antes tem um espaço entre fronteiras, tem um espaço intermediário. Pegando a segunda parte do título do congresso, é Tecendo Diálogos, e eu acho que a gente vem tecendo muitos diálogos aqui ao longo desses dias, e a minha proposta também, gosto muito dessa ideia de tessitura, e não é à toa que o meu título também, o título do meu livro, do trabalho, é de tessitura. Então, essa ideia de costura, né, é alguma coisa que me acompanha há muito tempo. E horizontes de esperança, eu espero que o meu trabalho, a minha apresentação, possa trazer alguns horizontes aí de uma proposta de trabalho, né, intergeracional, que eu acho que é isso que a gente precisa estar atento, né? Então, acho que é isso. Vou começar, então, a falar um pouquinho, por favor. Quando me foi feito o convite, eu me senti tão à vontade e, ao mesmo tempo, nervosa e honrada, de poder começar a falar de algo que me toca e me atravessa. E eu estou também começando a atravessar as minhas próprias fronteiras aqui. Geralmente, eu não falo de mim, mas eu, escutando todos os trabalhos, tem sempre algo de biográfico, tem sempre algo de si, porque a gente é no fazer, nós somos ser no fazer. Então, eu vou começar a minha apresentação falando um pouquinho de mim, costurando, trazendo um fio, que é um pouco da minha história, de como que ela se entrelaça com a minha escolha profissional ou as minhas escolhas, do que eu resolvi fazer na vida. E isso só ficou muito claro agora, né, mais recentemente, que é esse o meu caminho, acho que essa é a minha tarefa, e, enfim, né? Então, acho que é isso. É que eu estou me sentindo assim, presa aqui, mas tudo bem, depois. Bom, então... Ok.
Então, esse é o meu título, né, o título da minha apresentação, e ele tenta conversar exatamente, estabelecer um diálogo com o próprio Congresso, né, dessas tessituras, e falar de algo que me atravessa há muito tempo, que é a questão do encontro entre gerações e a questão do envelhecimento. Acho que não está passando. Bom, começando... Opa! Bom, vou começar a falar e depois... porque os slides só são um apoio, na verdade, né? Isso foi muito desafiador para mim, quando eu tive esse convite, por onde começar a falar, e eu me senti confortável, até pelo acolhimento, de começar a falar de algo, de um fio condutor que tem a ver com a minha biografia, que tem a ver com histórias. E eu sempre gostei de escutar histórias. E não só histórias de literatura, mas histórias de pessoas. Então, desde pequena, quando eu me lembro, eu adorava ficar, principalmente com as pessoas mais velhas, e escutando as histórias que começavam, não era uma vez, mas naquele tempo. Naquele tempo, adorava ver fotografias de família e etc. E o que isso começou a fazer sentido só mais no meu doutorado, que eu resgatei exatamente esse meu lugar de infância, né, de escutar, assim como Rubem Alves fala, né, de termos mais escutatória. Então, isso já era alguma coisa minha. Então, as histórias sempre me atravessaram, e as histórias de vida das pessoas. Bom, depois eu escolhi o curso de psicologia. Eu fiquei entre medicina e psicologia, mas quando eu vi que eu tinha que costurar as pessoas por fora e ver sangue, aquelas coisas, eu falei assim, não é para mim. Eu gosto de costurar as pessoas por dentro. E aí eu resolvi fazer o curso de psicologia. E aí, num primeiro momento, eu escolhi a clínica. E eu tenho consultório, eu trabalho na clínica há muitos anos, porque a clínica é um lugar de escutar histórias, de histórias de vida. Quando as pessoas chegam na clínica, a gente pergunta para elas, o que você tem a me contar sobre você? Me conta. E isso eu adorava, continuo adorando, e por isso a minha escolha. Depois eu fiz um mestrado, escutando histórias de perdas geracionais, histórias de mulheres que perderam seus bebês, em esse enfrentamento do luto e etc. Até que eu sempre brincava, em criança, de dar aula para as minhas bonecas. Então, eu colocava todas as bonecas, dava aula, era uma professora bem brava, inclusive. E quando eu fiz 5 anos de formada, eu me dei conta de uma vozinha que tinha vindo de uma professora na graduação, na questão de fazer um mestrado, mas que algo que significasse, né? E aí, 5 anos eu fiz o mestrado na PUC do Rio de Janeiro, porque eu sempre quis dar aula. Eu sempre quis essa questão da docência. E aí eu recuperei essa minha memória de infância. Eu tive uma vez aqui na Mariápolis, né? Foi a única vez, e eu fiz uma confissão com o padre Germano, na época, uma figura, né? E aí, quando ele me perguntou, o que se faz? Eu falei, eu sou professora universitária,
Ele, você não tem uma profissão, você tem uma missão. E é verdade. E aí, entrando nessa missão da docência, né, e aí eu conjugo a docência com a clínica, eu também gosto de contar histórias e escutar histórias. Bom, felizmente não está aparecendo, mas eu vou falando aqui, tá? Então, o que acontece? Eu trouxe um pouquinho da minha biografia, porque não para falar de mim, e isso está sendo muito desafiador, porque eu nunca fiz isso, está sendo a primeira vez, de começar uma apresentação falando um pouquinho de mim. Né? Porque eu acho que tudo que a gente vai escolhendo tem a ver com as nossas histórias, o que a gente vai... os fios que vão costurando a gente por dentro, né? Então, quando eu fui para a docência, eu encontrei um lugar, além da sala de aula, que eu poderia, por exemplo, brincar, porque é uma outra característica que tem a ver com a Kátia. Não só escutar histórias, mas também de brincar. E aí eu fui para a extensão universitária, né? E eu tinha, antes, uma disciplina que falava de lazer, da questão do brincar. E eu embarquei nessa disciplina junto com os meus alunos, porque aquilo, alguém falou, né, um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho, e que se sonha junto se transforma em realidade. E eu fui com essa ideia, com essa proposta de alguma coisa que eu pudesse trazer para os meus alunos de algo que é possível. E aí comecei a brincar, obrigada, comecei a brincar de fazer espetáculos, encontros, né? E brinquei em 2006, 2007, 2008. Então, eu estou nessa questão... Nossa, agora deu certo. Eu vou pular isso aqui, que eu já falei. Bom, acho que agora dá para acompanhar. Então, em 2006, eu olhei para... Tive um outro olhar, na verdade, sobre essa possibilidade de aproximar gerações. Mas como que eu posso aproximar as gerações? O que tem de comum entre as gerações? Entre crianças, jovens, idosos, etc. Uma das coisas é a questão lúdica, porque nós somos homo ludens, como diz o Huizinga, né? E aí eu brinquei de fazer espetáculos, onde eu reuni... Então, em 2006, eu comecei a brincar. Eu fui convidada pela secretária de Promoção Social do município para fazer uma atividade com os idosos na Semana do Idoso. E aí, eu não queria levar uma atividade bobinha, porque os idosos não são bobinhos. Não queria nada de levar balãozinho para estourar, nada de coisas que infantilizassem mais ainda. E, em respeito a esse idoso, eu fiz um espetáculo onde a gente se vestiu de época, a gente construiu uma história e acabou virando, e eu dei um nome inicial de Sacudindo a Memória, e a gente juntou um grupo de teatro, na verdade, eu fui procurar um grupo de teatro da terceira idade do SESC e fizemos esse espetáculo. Na avaliação da secretaria, o que a secretária retorna e fala assim, a atividade que os idosos mais gostaram foi a sua. Então, no próximo ano, você já está escalada para vir fazer uma atividade com os idosos. Eu falei, ok. E aí, em 2007, eu fiz um segundo espetáculo, e aí eu fui juntando mais gente nesse meu sonho. O SESC de Minas Gerais,
além da Secretaria, né, de Assistência Social, e a gente fez no auditório da PUC um espetáculo e que a gente contou uma história. A gente inventou uma história e, na verdade, a costura desse roteiro foi baseado em histórias reais, de pessoas reais, e principalmente de pessoas que são os invisíveis sociais. Né? Essa questão da invisibilidade também me atravessa. E aí, eu fui pegar essas histórias e a gente foi construindo, colocando um pouquinho de cada um, e fizemos um espetáculo, e sempre trabalhando, sempre na tarefa, né? Assim como a Leila colocou muito bem aqui na apresentação, é na tarefa. E a gente foi construindo esse espetáculo, jovens, idosos, crianças, o povo da SESC, a secretaria, e agregando mais pessoas. Ok. Eu falei, nossa, esse negócio que eu estou fazendo está ficando interessante. E está ficando pequeno o auditório. No ano seguinte, 2008, eu fiz também a Era dos Cassinos, Retalhos da Memória, e aí a gente ampliou ainda mais a proposta interdisciplinar, fazendo parte de um projeto de extensão Envelhecer. Nessa época, eu, junto com a professora Maria Eliane Catunda, a gente construiu um programa na universidade, que é o Envelhecer, e tinham vários cursos envolvidos. E aí eu levei essa proposta e envolvi mais cursos. Enfermagem, arquitetura, fisioterapia, psicologia, e a gente fez de novo um espetáculo. Eu falei assim, eu nunca fiz teatro na vida, gente. Nunca me imaginei fazendo isso, né? E vamos brincar disso. E aí, nesses espetáculos, os alunos, professora, eu vou pagar mico. Como assim? Eu falei, gente, tudo bem, eu pago mico junto com vocês. E foi o que eu fiz. Então, nesse segundo aqui, aliás, nos 3, eu também estava lá no palco junto com eles. Nesse aqui, a Era dos Cassinos, Retalhos da Memória, foi baseado na questão dos cassinos em Poços de Caldas, porque é uma cidade termal, é uma cidade que tem uma história em relação aos cassinos, tem um cassino ali no centro, né? E eu fui escutando histórias de pessoas, de idosos, que, de uma certa forma, podiam me contar sobre histórias que aconteceram ali. Então, rapidamente, eu encontrei um senhor em que ele me falou de uma pessoa, que agora eu me esqueci o nome, que era o catatoco. O que é o catatoco? Era aquela pessoa que era responsável por recolher as cinzas dos cigarros das mesas de jogo. Eu falei, que interessante, porque essa pessoa, tornando curta a história comprida, essa pessoa ainda estava viva, essa pessoa morava em Campinas, e essa pessoa, quando fechou os cassinos, ela se tornou locutora de rádio, porque um dia ela faltou a pessoa que cantava as pedras do bingo, e ele foi. E aí ele... Então, assim, eu falei, nossa, que história legal, né? Porque eu não fui costurar essa história a partir da vinda da Carmen Miranda, de presidentes importantes que tiveram lá. Inclusive, a gente colocou, e eu me tornei, nesse espetáculo, a Cátia Miranda, porque eu me vesti de Carmen Miranda, eu cantei o que a baiana tem, etc, etc. Enfim, então, essa é um pouco da trajetória. E aí, eu fiquei assim, gente, isso que eu estou fazendo tem muita potência. Que interessante. Eu comecei pelo fazer e depois eu preciso estudar mais sobre isso. E aí, isso me levou a estudar sobre a questão intergeracional.
Em 2010, o SESC de São Paulo fez um congresso internacional sobre intergeracionalidade, porque o SESC de São Paulo, ele já há muitos anos tem um programa Gerações, que já trabalha nas suas oficinas com gerações, né? Encontrando crianças, idosos, jovens, etc. E ali eu fui apresentar o meu trabalho, né? E eu falei assim, eu preciso encontrar os meus pares, encontrar pessoas que eu possa entender o que eu estou fazendo e se é o caminho. E aqui eu trouxe uma foto. A primeira pessoa que eu encontrei é a doutora Sally Newman. A doutora Sally Newman é uma pesquisadora e ela é criadora dos programas intergeracionais americanos. Ela esteve no Brasil, nessa época ela estava com quase seus 80 anos, e foi um bom encontro, um belo encontro, um frutífero encontro. E ela me assistiu nessa ocasião, porque eu levei um vídeo e tal, e ela ficou encantada. E daí ela falou com o Mariano Sanches, que ambos tinham uma revista sobre intergeracionalidade, família e etc. Eles eram editores dessa revista. E, Mariano, você precisa conhecer o trabalho dessa moça. E aí, o Mariano depois me apresentou o Juan Saez. Então, eu estou apresentando vocês aqui também pessoas que se tornaram os meus mestres. Porque, a partir disso, e de ter me exposto, inclusive, como eu estou fazendo aqui, surgiram possibilidades de relações. E aí eu encontrei esse acolhimento e eu fui convidada para fazer uma especialização em programas intergeracionais na Espanha, na Universidade de Granada, com esses dois mestres aqui. E lá, né, estudando, então, a doutora Sally Newman, o Mariano Sanches, o Juan Saez, eu entendi o que era a intergeracionalidade, que não basta estar junto, o importante é fazer e fazer-se juntos, e que o mais importante é a relação, e que a relação intergeracional, ela não está no geracional, ela está no inter, no entre. Lembra que eu falei no início da minha apresentação que não só atravessar fronteiras, mas o que me interessa é o meio, é o entre. Por isso, até um autor que eu gosto muito na psicologia é o Winnicott, quando ele fala do espaço potencial, desse espaço transicional, desse espaço entre mundos, né? E aí... Opa! Não, agora. E aí eu voltei com perguntas depois desse encontro em 2010 e que nortearam a construção de um projeto intergeracional, porque por enquanto eu estava fazendo eventos, encontros, mas como estruturar isso num projeto, né? E aí eu voltei com perguntas da aproximação intergeracional, como que a gente pode promover esse encontro entre jovens universitários, idosos, e para além dessas fronteiras do encontro, como que essas relações podem ser experiências de convívio, experiências de convívio para construir relações intergeracionais significativas, que não fossem apenas encontros, encontrei, legal, fiz um trabalho, e cada um vai para a sua casa e morre ali. Como construir espaços intergeracionais de encontro, de convívio entre eles, para além daquele momento, e como que essas experiências podem ser transformadoras, em que medida essa experiência pode gerar produtos significativos. E aí surgiu o projeto de extensão. Eu encontrei na extensão da universidade, eu já fazia práticas extensionistas, mas aí eu resolvi apresentar um projeto de extensão intergeracional,
que aí eu chamei o Sacudindo a Memória, recontando histórias, ressignificando memórias e aproximando gerações. E aí eu encontrei esse fio, como eu falei, eu gostava de histórias, eu gostava de ouvir histórias, eu gosto da coisa da memória, além de tudo, eu quero aproximar as pessoas. E aí eu montei esse projeto, né? E aqui são imagens do projeto. Vou pular isso aqui. E aí, pensando em linhas também, dessa tessitura, qual que era a proposta principal? Qual a linha e o objetivo principal? Promover a sensibilização, a conscientização, a quebra de estereótipos, aproximando gerações por meio de resgate de narrativas das memórias autobiográficas dos idosos. Então, eu queria encontrar esse lugar entre, né, o que a narrativa... Lembra que eu falei que eu gostava de escutar histórias, Será que eu não posso, em vez de ler a literatura, ler as pessoas, escutar? E aí, aqui tem algumas imagens aqui do projeto, né? Eu vou falar um pouquinho mais dele. As linhas específicas, eu também penso muito na relação dessas pessoas, de todos nós, com o espaço, né? O lugar onde a gente habita. Eu fui morar em Poços de Caldas, já tem 22 anos que eu moro lá, mas eu não sou de lá, eu vim do Rio de Janeiro, dá para perceber pelo sotaque, né? E para eu estar lá, eu sempre fui muito curiosa em relação aos espaços, mas sempre foi assim? Como é que é isso? Qual que é a história desse lugar? Então, essa ideia de transformar o espaço em lugar me interessa, né? Porque lugar é muito diferente de espaço, né? Espaço é apenas um espaço, mas quando a gente dá sentido e significado, aquele lugar passa, ou melhor, aquele espaço passa a ser um lugar. E aí, sempre a questão da identidade local e a memória viva são os idosos, que muitas vezes está esquecida, né? Os espaços, muitas vezes, casas são derrubadas, mas o que tinha ali, né? Então, há um apagamento dessa memória, não só patrimonial, mas de muitas referências daquele lugar, né? E aí a gente foi escutar, assim como os idosos, fazer uma analogia com esses espaços. Eles também, muitas vezes, são esquecidos e correm o risco de desaparecer, porque a morte não vem apenas com a morte propriamente, mas com o esquecimento, né? Então, o que eu queria também é possibilitar esse espaço, né, de escuta, de encontro, de construção de relações, de narrativas de memória individuais, que pudessem se relacionar com as memórias coletivas e proporcionar uma maior compreensão do conceito de envelhecimento. E também tem uma proposta educativa, né, de envelhecimento para os idosos, através de ações gerativas, dialógicas e vivenciais. E aí os fios teóricos aqui, né, que baseiam a minha proposta, primeiro, o Plano Internacional sobre Envelhecimento das Nações Unidas, em que fala aqui da questão intergeracional, da necessidade dos mais velhos e dos mais jovens, da gente incentivar relações solidárias entre gerações, da gente pensar o outro documento do envelhecimento ativo, em que essa via de mão dupla entre jovens e velhos, dessa troca do dar e do receber, né, é muito importante para a gente pensar no nosso próprio envelhecer e, principalmente, pensar que a criança de ontem é o adulto de hoje e será o avô e a avó de amanhã, né, Alex? Bom, outra coisa que também é uma linha teórica é a questão da narrativa, né, que também... um dos autores que eu utilizo é o Brunner, mas tem muitos outros autores, em que, por exemplo, o Brunner vai falar que nós podemos ter vários níveis de narrativa,
tanto uma narrativa científica, na interpretação da realidade, cultural, do sujeito. Isso tudo faz com que a gente construa uma identidade. O outro ponto, um outro fio teórico, é a própria intergeracionalidade, e que a gente vê que está no Estatuto do Idoso. No próprio Estatuto do Idoso, a gente vê lá, desde 2003, no Estatuto, que está falando da intergeracionalidade, ou seja, a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação, convívio do idoso com as demais gerações. E um dos papéis mais importantes do idoso é a da transmissão de conhecimento, a questão da cultura, vivência com as demais gerações, preservar a identidade e a memória. E aí a gente tem as relações intergeracionais, elas podem, como eu falei, tem esse caráter da transmissibilidade, da transmissão, do intercâmbio, de um capital importante social, de construir uma solidariedade entre as pessoas. A gente pode também transmitir, as pessoas mais velhas transmitirem habilidades úteis para a vida, assim como os jovens também, é uma troca. A transmissão de valores, códigos, normas, a cultura, a identidade, a prevenção e a redução de prejuízos e de discriminação em torno da idade, a formação e a preservação de uma solidariedade intergeracional. E a gente pode, principalmente, ter intercâmbios de conhecimento e valores entre gerações. E aqui, como eu falei dos meus mestres, quando eu me dei conta, eu estava fazendo um programa intergeracional dentro de um projeto. E o que é um programa intergeracional? São meios, estratégias, oportunidades, formas de criação de espaço para o encontro, para a sensibilização, promoção de apoio social e intercâmbio recíproco, intencionado, comprometido, voluntário, de recursos, aprendizagens, ideias, valores destinados a produzir entre as distintas gerações laços afetivos, trocas, benefícios individuais, familiares, comunitários, entre outros, e que permitam a construção de uma sociedade mais justa, integrada e solidária. Essa que é a definição de um programa intergeracional. Outro fio teórico, porque eu... Sim, tá. Outro fio teórico é a questão do próprio Jacques Delors, né? Tá. Jacques Delors, quando ele fala de uns objetivos da educação, né? E aí eu estou pensando também, eu estou num lugar de formação, de docência, como que eu posso educar para o envelhecer, né? E aí, principalmente nesses 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a viver. Os personagens dessa trama, desse projeto, foram 13 pessoas idosas, ativas, com mais de 60 anos, de ambos os sexos, de diferentes classes sociais, residentes no município de Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil, que pudessem representar diferentes aspectos da cidade. E eu envolvi 23 discentes do curso de Psicologia, Publicidade e Propaganda e Arquitetura e Urbanismo, que tiveram comigo nessa aventura de fazer esse projeto. Tá? O tear metodológico, né? Eu usei eu fiz um mosaico metodológico, porque isso se transformou, começou com um projeto que foi se transformando numa pesquisa, que se transformou num doutorado, e que depois se transforma num livro, e ele segue se transformando.
E aí, várias, né? Observação participante, o método da história de vida, diários de campo, entrevistas, registros fotográficos, enfim. Então, aqui só rapidamente, porque eu quero passar uma coisa para vocês. Aqui são alguns registros da minha tessitura, que eu fui tecendo no projeto. A gente foi aproximando primeiro esses jovens na universidade com oficinas preparatórias, e eu fui convidando desde uma professora de história que pudesse falar da história da cidade, o outro que fala, um colega sobre narrativa, a importância da narrativa, oficina de fotografia, o caminhar pela cidade. Vamos conhecer a cidade, a gente passa por ela, mas a gente não vive ela, a gente não constrói a ideia de um lugar. Então, é isso. A gente foi tecendo no projeto entrevistas, a gente foi entrevistando esses idosos nos lugares que eles escolhiam, não só idosos emblemáticos, a gente teve idosos bem emblemáticos, mas idosos comuns, que foram brotando a partir do nosso caminhar pela cidade. Então, aqui é, por exemplo, o jardineiro da cidade, porque eu questionava os alunos. Gente, a cidade é tão bonita, tem um jardim lindo, vocês não pararam para pensar quem cuida desse jardim? Vamos saber quem é que cuida, e a gente se encontra com o senhor Marcelinho. E eu vou falar os nomes das pessoas, porque eu perguntei para elas, vocês querem que na hora de... Porque a gente tem essa questão na academia, né? Do sigilo, etc. E todas elas, eu quero que fale do meu nome. Então, isso foi uma coisa muito interessante, porque marca, eu sou um sujeito, eu tenho nome, não precisa botar o nome fictício não, doutora, pode ser o meu nome. Então, o seu Marcelinho, aqui o seu Amadeu, que infelizmente já falecido, ele é um grande mestre da Folia de Reis. Aqui o seu Marcelinho brincando, e ele é uma história muito legal, porque só me diz quanto tempo que eu tenho. Que horas? Tá. O seu Marcelinho, só fechando aqui, o seu Marcelinho, ele era a pessoa que tomava conta do parquinho de diversões que tem ali no centro da cidade. E uma aluna minha, que estava no projeto, ele começou, eu trabalhava aqui, eu tomava conta do parquinho, não sei o quê. Aí ela olhou para ele assim, era o senhor que, quando eu vim aqui, brincava. E aí foi realmente um encontro genuíno, tá? E aí, esse projeto gerou de produtos, né, um documentário, uma exposição de fotografias, e eu vou mostrar para vocês duas coisas assim. Primeiro, um pequeno teaser de 3 minutos que mostra um pouco do projeto em movimento, que a gente fez na ocasião para divulgar a exposição. Pode colocar, por favor? O pequenininho, o vídeo pequeno. Esse é o seu Eulei. Seu Marcelinho. Tem som. O compartilhar as experiências parece que está ficando cada dia mais distante das nossas vidas. A falta de convívio entre gerações tem favorecido a construção de estereótipos e acaba distanciando as pessoas umas das outras. Diante desse panorama, o que fazer? Assim, surgiu a proposta do projeto intergeracional Sacudindo a Memória, recontando histórias, ressignificando memórias e aproximando gerações. O nosso ponto de partida do projeto foi a valorização das histórias de vida, das memórias autobiográficas dos idosos de diversas classes sociais e de diversos segmentos das cidades de Poços de Caldas. Trata-se de um projeto de extensão universitária do curso de Psicologia,
idealizado e coordenado pela professora Kátia Maria Pacheco Saraiva, que teve como parceiros os cursos de Publicidade, Propaganda e Arquitetura e Urbanismo, todos da PUC Minas, campus Poços de Caldas. O projeto provocou uma aproximação sensível entre jovens e idosos, desconstruiu estereótipos, construiu um outro olhar sobre a cidade, provocou encantamentos e produziu memórias. O Sacudindo a Memória já está no seu segundo ano. No primeiro ano, em 2016, produzimos um documentário com nossos idosos, nossas memórias vivas, que contaram sua história de vida. Agora, estamos concretizando mais um ciclo, mais um sonho. Uma exposição com os resultados da nossa trajetória. Gostaríamos de compartilhar com vocês nossas memórias, nossas experiências. Assim, muito do que construímos com nossa história no projeto são registros fotográficos e depoimentos das emoções pessoais e que ficaram misturadas com histórias vividas e contadas, que agora passaram a fazer parte das nossas histórias. Portanto, convidamos você a prestigiar a nossa exposição, Recontando Histórias, Ressignificando a Cidade e Aproximando Gerações. Venha conhecer nossos protagonistas, nosso patrimônio imaterial e um pouco mais da memória de nossa cidade de Poços de Caldas, que foi sacudida através desse projeto. Esse aqui foi, então, um teaser de fechamento. Vocês sentiram um pouquinho como é que foi o funcionamento do projeto. E aí a minha surpresa foi, no ano passado, que eu fui procurada pela Rede Globo. Eu nunca procurei isso. Então, foi um grande presente para mim. E que o Globo Repórter resolveu fazer todo um trabalho sobre intergeracionalidade. E aí eles foram em Poços de Caldas. E aí o projeto, por isso que eu falei, ele continua. E aí eu vou colocar aqui, para quem não assistiu o Globo Repórter, um pedaço, o Globo Repórter, o trecho que fala aí do projeto, dos frutos dele. A história que vamos contar agora é de um encontro improvável que mudou a vida de dois homens para sempre. Tiago tem 43 anos, é psicólogo e mora em Campinas, São Paulo. 2 vezes por semana vai até a vizinha Itatiba, 22 quilômetros de casa. Ele trabalha no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do município. Atende crianças, adolescentes e idosos. Seu Eulei tem 82 anos, é catador de recicláveis e mora em Poços de Caldas, Minas Gerais. Na juventude foi atleta, campeão de rua por 10 anos. Não corre mais, mas de segunda a sábado percorre quase 20 quilômetros pela cidade. Bom dia! Kátia tem 54 anos. Foi ela que promoveu o encontro entre o Tiago e o seu Eulei. Dá aula numa das maiores universidades da região de Poços de Caldas. Hoje o tema vai ser o envelhecimento. Isso tudo aqui, a gente tem relações. Várias gerações precisam conviver juntas, que a nossa sociedade tenta colocar todo mundo numa caixinha. A gente precisa ir quebrando esses preconceitos. Um projeto da professora, lá de 2014, não só quebrou preconceitos, como fez a maior transformação da vida do Tiago. O projeto ele se chama Sacudindo a Memória. Eu era muito fechado na minha faixa etária. O Tiago tinha 34 anos quando decidiu fazer a segunda faculdade. Dessa vez na carreira dos sonhos que tinha adiado, a psicologia. E a média de idade dos colegas era de 19. A proposta é aproximar, gerações
conhecer e ouvir histórias de vida, né, de idosos. E o catador de reciclável foi um dos escolhidos. O aluno não gostou de cara. Imaginou uma vida triste, dura, amarga. Queria uma história mais otimista, mais alegre. E nesse momento a professora Kátia, ela falou, você precisa conhecer. E aí você foi conhecer o senhor Eulei. Me lembro desse dia, até hoje, né? Estava indo em direção à casa dele e eu encontrei ele na esquina, né? Com um carrinho de reciclado, escrito "Recicle sua mente". E com a cachorrinha. Você já recebeu o recado ali. Ali. E eis que o inesperado aconteceu. Eu fui recebido com um sorriso. E nós tivemos ali naquela esquina, né? Foi uma empatia muito rápida ali, um com o outro, né? Meus preconceitos caíram por terra, né? Contagiou, né? Um brilho no olhar dele e um otimismo, uma gratidão. Meu ideal de felicidade foi impactado, né? Criou novas perspectivas de mundo que eu não tinha. Criou também a vontade de se reaproximar do pai, de quem era muito afastado. Hoje, não se largam mais. Adoram pegar a estrada juntos, só os dois. E olha na foto da formatura, quem foram os convidados de honra. Você quer que as pessoas que são importantes para a sua vida estejam perto. A gente tinha que conhecer seu Eulei, né? Conhecer esse homem que mudou a vida do Tiago. Então a gente veio aqui para Poços de Caldas, Minas Gerais, divisa com São Paulo. Tá ali o seu Eulei, ó. Seu Eulei? Sou eu, né? Oh! E aí, tudo bem com o senhor? Ah, ontem estava bom, hoje está muito melhor. Adorei isso. Sempre melhor, é isso? Só alegria, sempre melhor. O senhor não tem ideia como o Tiago falou bem do senhor. Tiago, é a bondade dele, mas o Tiago, olha, se quiser saber, ele é meu braço direito. Vamos sentar um pouquinho ali Vamos, na sim. sombra para conversar? Vamos sim. O senhor sabe, né, que o senhor mudou a vida dele? Ele mudou a minha. O Tiago me disse que o senhor ensinou para ele a coisa mais importante que ele precisava aprender, que é a felicidade. Cidade, né? Onde a felicidade está aqui no senhor? Onde que ela... Está bem no centro do coração. Ô, seu Lê, o senhor está emocionado? A gente se emociona um pouco. Eu que já ensinei muito para os outros, já aprendi muito com os outros, porque a vida é assim, uma criança ensina a gente. Um idoso ensina, um moço, o tanto que eu aprendi com o Tiago. E você pensa que essa amizade ficou só lá no tempo da faculdade? Não. Sempre que pode, o Tiago vem de Campinas com a noiva, Ana Gabriela, para tomar um cafezinho com seu Eulei e a família toda, que ficou bem chegada. Eu sei a rua que ele nasceu, é do José Agachado, não foi? Seu Eulei, que café maravilhoso é esse? É o caso que eu falo, né? Cada dia que passa tá melhor, né? Hoje tá mais melhor do que todos os dias. Eu tenho boas lembranças dessa mesa aqui, desse café. Que bom, né? Você já veio aqui muitas vezes, Tiago? Muitas. O senhor fez uma reciclagem na minha mente também. Deus abençoe, viu? Desde quando eu conheço ele, essa felicidade aí. Agradeço a Deus que me perdoe todas as pessoas felizes de Poços de Caldas, mas me considero um dos mais felizes de ter essa amizade que tem e ter essa liberdade de trabalho que eu tenho. Isso aí não tem dinheiro que paga. Esse é o orgulho, esse é o cara. Isso eu ainda não tive a oportunidade de falar para ele. O senhor tem um sorriso, né? A sua alegria, isso me encantou, né? Me contagiou. Eu também agradeço de coração e acho assim que a gente misturando o idoso, misturando com o moço, vai colher muito fruto bom, fruto bem maduro, bem doce, bem gostoso. É o encontro, aos encontros Beleza, né? dessa vida. Beleza.
E a professora Kátia, será que sabe o quanto esses encontros mexem com os alunos? E eu fico até emocionada de falar, porque muda completamente a visão que eles tinham, que eles estejam mais sensíveis, mais pacientes, menos preconceituosos. O sonho da Kátia é que a educação para o envelhecimento seja levada para todas as universidades e escolas. O que a gente ensina e o que a gente aprende com as gerações, com o convívio geracional. Nós jovens somos muito imediatistas, então a gente quer tudo naquele momento, naquela hora, e eles nos ensinam diariamente a ter paciência, tanto para respeitar eles, quanto a gente mesmo nos respeitar, sabe? Achei muito importante para mim foi aprender tecnologia com eles, porque eu não tinha muita habilidade. Eles passam adiante as suas experiências, as suas vivências, seus erros, seus aprendizados. Os conflitos acontecem sim, né, pela diferença de idade, mas isso tudo é resolvido quem não tem conflitos. Percebi que a gente sempre tem algo a ensinar e sempre tem algo a aprender. E eu aprendo também todos os dias aqui com essa troca. Gratidão. Obrigada, pessoal, é isso. E eu fico muito emocionada porque continua. E ontem, só para fechar, quem estava aqui no meu quarto, a Nelise, eu mostrei para ela, o Tiago, esse aluno, me mandou um recado ontem, falando, professora, eu estou fazendo um projeto intergeracional aqui no CRAS, que eu acho que ele está em Sorocaba, se não me engano, Atibaia. E eu estou fazendo, e eu estou chamando de passanel, porque essa representação de passar, né, o anel. E é isso, ele vai para além das fronteiras. Muito obrigada.